Segurança é importante para a sua vida? O Grupo Hana é sem dúvida uma das melhores empresas de segurança do Brasil. Experiência, tranquilidade e competência. É assim que o Grupo Hana atende mais de 1.000 clientes. Afinal, segurança é importante para a sua vida. Estamos de volta na nossa Web TV Hana, agora falando sobre os arrastões, esse assunto que vem apavorando a gente nos últimos tempos. Quanto tempo que vem acontecendo essa onda de arrastões, hein, Caetano? Há mais de 10 anos. E só nesse ano, mais de 20 condomínios foram invadidos aqui na Grande São Paulo. Realmente está uma festa e está muito fácil para entrar. Vamos apresentar algumas dicas aqui como você evitar que o marginal acesse e entre no seu condomínio. Mais de 97% das invasões acontecem exatamente pela frente. Entrada de portões, entrada de pedestres, é ali que tudo começa. Nossa, e às vezes a pessoa compra um apartamento num condomínio, se cercando ali, de todas os aparatos, as coisas que podem nos facilitar ali, mas às vezes não é bem assim, O que tem acontecido muito não mostra muito isso, O que acontece? Como é que funciona isso? Bom, os bandidos eles aproveitam muitas falhas que ainda existem nos condomínios. Eles pegam controle remoto, clonam carros, sequestram o morador na rua e vêm junto com ele, se passam por prestadores de serviços, se passam por visitantes. Hoje tem condomínios com 300 apartamentos, então eles passam por moradores, porque 300 vezes 4 é 1.200 pessoas, mais amigos, empregados, de repente uma comunidade de 2.000 pessoas. Então ele chega lá, se passa por morador e entra. Então, como o Caetano falou, é uma festa, eles entram fácil. Se eles não se preocuparem em fazer o que realmente tem que fazer, fica fácil para os bandidos entrarem. Eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos de 5 fatores, para obter o sucesso na segurança de um condomínio. Um deles é a mão de obra capacitada. O que nós temos percebido? Que o porteiro está no condomínio, ali na portaria, na guarita, há 10, 15 anos, nunca recebeu um treinamento, uma reciclagem, nunca ninguém aplicou um teste, uma auditoria, saber se está trabalhando corretamente ou não. Automaticamente, o marginal está acompanhando tudo isso, ele sabe que é fácil. Então hoje, para você entrar no banco, tem uma certa dificuldade. Agora, no condomínio, não. Por quê? Porque o porteiro está despreparado. A culpa é dele? Não. Culpa dos moradores. O porteiro e os outros funcionários também. Também. Porteiro. Quem fica na guarita, O zelador, segurança, às vezes até um faxineiro vai para a guarita, tem que ter algumas noções de segurança. E acontece assim de ter participação, ter um número grande de participação desses funcionários envolvidos com esses arrastões ou não? Bom, na verdade os bandidos eles sempre estudam antes. Sempre a gente lê no dia seguinte qualquer grande invasão, a gente percebe lá que o bandido sabia de tudo. E isso é óbvio, são grupos profissionais que só fazem isso e é óbvio que eles estudam antes de chegar ao condomínio. E por onde eles têm essas informações? Pode ser de funcionários, pode ser de ex-funcionários, pode ser de prestadores de serviço que simplesmente passaram lá e conhecem o lugar, pode ser até de moradores. Então, essa questão das informações, a verdade é que o condomínio não é serviço secreto. Então a gente não pode sair do ponto de vista que as informações não vão vazar. Ao contrário, a gente tem que sair do ponto de vista que o bandido vai ter as informações. Agora, a partir do momento que a gente faz a coisa certa, que a gente tem proteção, tem as ferramentas necessárias, tem treinamento, pouco importa que o bandido saiba. Porque se ele vier, a gente vai ter ferramentas adequadas para evitar que ele entre. Hoje eles estão fortemente armados, entram em mais de 10, às vezes bem mais do que isso, Caetano? Infelizmente está dessa forma, Vivemos numa guerra urbana, infelizmente é isso que nós estamos aqui no dia a dia. Agora, acreditamos o seguinte, que fica fácil para combater, Tivemos casos aí recentemente no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele teve inteligência. É você botar inteligência no negócio que você consegue realmente afugentar os marginais. Então, todo e qualquer condomínio, ele tem que ter, no mínimo, um projeto de segurança. E a maioria não tem. A maioria fala de normas e procedimentos e tal, mas de segurança ninguém trata. Por quê? É um assunto que incomoda, você tem que apresentar um documento, você tem que tirar o visitante do teu carro. Então, no mínimo, cada condomínio tem que ter um projeto de segurança. E todos precisam respeitar isso à risca.
Então, como é que funciona isso? Assim, o preparo, por exemplo, dos funcionários do condomínio e o preparo dos moradores. Existe também assim, esse preparo para os moradores, o preparo para os funcionários, o preparo para os moradores, que às vezes os moradores também acham super desnecessário. Ai, mas eu vou ter que descer do carro, mas eu vou ter que abrir a janela. Quer dizer, tudo isso daí, como é que isso daí chega até o morador para que ele também possa colaborar para a sua própria segurança? Claro, aliás, tem um conceito muito importante que a gente chama de aplicação voluntária do procedimento. Para que ele aconteça, é lógico que o morador tem que conhecer os procedimentos, o que muitas vezes não acontece. Mas citar um exemplo simples. Tem um procedimento que fala que ele tem que abaixar a janela ao chegar. Quando ele chega, ele deveria fazer isso. Quando ele não faz, então ele chega, ele não abaixa a janela e fica aquele clima entre o segurança e o morador. E como essa situação vai terminar, é difícil dizer. Normalmente ela termina com a substituição do segurança. É aquele novo segurança que vem e fala, bom, aqui, por mais que o procedimento é esse, se eu fizer, vou ser mandado embora. Então, fica a festa, né? O morador que não quer abaixar a janela, não abaixa. Aquele que quer, abaixa. E assim vai. E aí entra num ciclo que dele é muito difícil sair. Por isso que o morador tem que respeitar as normas, dar força para a segurança. E se o morador não cumpre, lógico que cabe à segurança cumprir o procedimento, mas os moradores têm que dar força e apoiar a segurança. Esse é um dos primeiros pontos. Mas é a própria segurança que passa as informações para os moradores, como é que eles devem se comportar, o que eles devem fazer. Por exemplo, se eu me mudo para um prédio, eu não sei as regras. Quem que passa essa informação para mim? Como é que essa informação chega até o morador? Ou como ela deveria chegar, pelo menos? O prédio, lógico, deveria fazer uma assembleia, aprovar os procedimentos, e esses procedimentos devem ser aprovados. Quando o morador ele chega depois desse momento, então lógico, ele deve receber as normas, deve se integrar. O síndico tem que abraçar essa causa e tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma. Senão chega um morador novo, não conhece nada e voltamos na estaca zero. É como você vê, né? O setor corporativo, por exemplo. Dificilmente há uma invasão numa indústria. Porque na indústria, lá tem alguém, um responsável pela segurança. Só por isso. Só por isso. E às vezes o síndico, a gente entende, né, no dia a dia dele, a correria, ele tem os outros afazeres, outras atividades, quer dizer, a segurança fica em segundo plano. A segurança do corporativo, então, ela é mais bem preparada. Sim. Né? Por isso que não acontece que a gente não vê tanto. Não vê tanto. Por quê? Porque é preparado. Um banco, mesma coisa. Quantas agências bancárias tem em São Paulo? De vez em quando você ouve falar que houve uma invasão numa agência. A quantidade não é tão grande quanto em condomínio. Exatamente. Então aí prova que realmente, quando você tem, é o que o Ren falou, se você tem alguém engajado nisso tudo, preocupado com a segurança do condomínio, né? Uma outra coisa que a gente sempre sugere é uma palestra de segurança, que às vezes o morador ele erra, não porque ele quer, porque ele não sabe. Pois é. Tá certo? Se ele não conhece a segurança, ele falha. Né? Falha, por vezes, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, uma palestra de segurança para os moradores, né, numa certa frequência, anualmente e tal. Até isso para atualizar, faz, né? Exatamente. Até pra gente conhecer atualizar segurança, eleva o nível dele de conhecimento, ele começa a participar mais, automaticamente você não vai ter problema. Principalmente quem mora nas grandes cidades precisa mesmo começar a entender que precisa ter essa preocupação de estar bem preparado para ajudar o seu condomínio e para estar preparado para a sua família, enfim, para o seu dia a dia. Eu ouvi recentemente um cliente falando para mim o seguinte: Caetano, eu não quero morar aqui no condomínio, eu quero viver aqui no condomínio. Pois é. Você entendeu? Achei interessante aquilo. Então aquilo me trouxe muita responsabilidade. Porque eu falei, pô, esse cara aqui não vai morar aqui, ele vai viver. Então nós temos que ter toda a estrutura de segurança. E aí apresentei para ele todas as dicas, falamos do projeto, falamos da interação dos moradores. Por quê? Porque o síndico está preocupado com a segurança. Quando nós temos um síndico preocupado com a segurança, certeza que é 10. Pois é, a Aganá está super bem preparada com relação a esse assunto, tanto é que teve uma matéria recente com a Globo News aqui na Aganá, enfim, mostrando aí algumas coisas atuais. E eu queria também aproveitar e te perguntar sobre essa migração, por exemplo, para os shoppings, no caso dos shoppings, que a gente tem ouvido falar bastante aqui em São Paulo. Então, eu acredito que é o seguinte, que aconteceu aí alguns anos atrás, os shoppings eles acabaram retirando a segurança. Então você chegava no shopping e você só via a recepcionista, né? As meninas orientando e tal. A equipe de segurança, o vigilante e tal, isso foi afastado. Mas para deixar mais leve o ambiente? Talvez para deixar mais leve. Vai chegar lá, vai ter um monte de segurança. Né? E ontem à noite eu fui no shopping e aí eu percebi o reforço da segurança. Os vigilantes, né, bem postados, arrumados, de olho em tudo estava acontecendo. As meninas continuam orientando ali os usuários. Então, acredito que realmente o marginal ele percebeu que realmente deram uma fraquejada, vamos dizer assim, na segurança, e eles aproveitam a situação, né? Porque o marginal ele é covarde.
Ele vai aonde tem facilidade. E foi o que aconteceu no shopping. Você vê que agora deu uma maneirada, parou. Não se fala mais em invasão nos shoppings. Eu acho que é uma questão da segurança, envolve assim, casa, empresa e tudo mais. Tem alguma outra consideração que você gostaria de falar para o nosso internauta? Sim, aliás, até para tranquilizar um pouco quem mora em condomínio, um ponto muito importante é que todos os casos de arrastão podem ser evitados. E em segundo, é que por mais que a gente leia que 20 pessoas fortemente armadas entraram no condomínio, não é assim que começa. É uma ou duas pessoas que encontram uma forma de burlar a segurança. Isso é perfeitamente evitável. Agora, lógico, depois que eles entram, dominam a guarita em 100% dos casos, aí o restante da quadrilha entra e aí realmente a guerra está perdida. Então o momento de evitar isso é antes e, como eu falei, dá para evitar em todos os casos os arrastões. Bom, sobre segurança a gente vai ter ainda muito tempo para falar, né? Porque tem assunto até não poder mais, né, Caetano? Estamos só há 15 anos no mercado, então aprendemos muito como evitar os arrastões. Então acredito que daqui para frente a gente vai apresentar muitas dicas e repito, estamos na obrigação mesmo de assessorar, de orientar o mercado em geral em relação à segurança, os cuidados que ele tem que tomar. Tem muita coisa para se falar. Muito bem. Eu quero agradecer a presença do José Antônio Caetano, diretor Obrigado. comercial, do meu amigo aqui, Ren Gilad, e agradecer também a presença de vocês aqui na nossa Web TV Haganá. Muito mais para você nos próximos programas. Aproveitem e mandem as suas sugestões, as suas perguntas. A gente vai estar aqui sempre para poder te responder. E fique com a gente para os próximos programas Web TV Haganá. Você não pode perder.